Você sabe qual é a função exatamente do presidente da República? Eu até estava conversando, tem pessoas que acham que ele faz parte, que ele não tem só um presidente mudar todo o país, tem todo um conjunto de vários outros cargos também. Primeiramente, ele é responsável pela segurança do país e afins, né? Tudo que é decisões é ele que toma. Então, cara, eu acredito muito que ele é responsável pela integridade do país, pela segurança e pelo desenvolvimento e melhoramento do país, né? Muita gente acredita que ele decide tudo sozinho, mas não é bem assim. O presidente é o chefe do Poder Executivo Federal e tem responsabilidades definidas pela Constituição. É ele quem administra o país, coordena as políticas públicas nacionais e representa o Brasil nas relações internacionais. Entre as principais atribuições do presidente estão sancionar ou vetar leis aprovadas pelo Congresso Nacional, elaborar proposta do orçamento federal, indicar ministros de Estado e comandar as Forças Armadas. Também cabe ao presidente criar programas e ações voltadas para áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Mas é importante lembrar que muitas decisões dependem da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou seja, o presidente não governa sozinho. Quando elegemos o presidente do Brasil, nós estamos escolhendo aquela pessoa que representa a nossa nação, que representa a nossa república. Uma das principais funções deste representante é poder adotar as prioridades, programas e fazer as escolhas na saúde, na educação, na mobilidade. Então, quando a gente escolhe o presidente da nação, quando a gente escolhe esse chefe do executivo, ele vai ter que trabalhar as prioridades para o país naquele mandato, conforme atendendo à legislação, atendendo os interesses e conciliando, inclusive, aqueles que não o elegeram, porque o interesse aqui é coletivo, é democrático. E, além disso, pontualmente, ele estará também vetando legislações que venham dos deputados, que venham da Câmara, da Assembleia. Ele estará ali assim trabalhando para, dentro de uma visão executiva, caminhar o Brasil para aquilo que ele entende que é o melhor naquele momento que ele foi eleito. O presidente do Brasil, o nosso chefe do executivo, ele não trabalha sozinho. Quando a gente fala de trabalha, não conduz o Brasil de uma maneira solitária, não depende somente dele a condução dos interesses brasileiros. Ele necessita também da legislação e, para isso, ele precisa do apoio de deputados, senadores, além de todo o seu corpo técnico e político dos ministérios. Porque o Brasil é um Estado democrático de direitos. E quando a gente diz isso, significa que nós precisamos de lei para poder fazer. O presidente é eleito pelo voto direto da população para um mandato de 4 anos, com a possibilidade de reeleição pelo mesmo período de forma consecutiva. Conhecer as atribuições de cada cargo ajuda o cidadão a acompanhar melhor as ações do governo e cobrar resultados dentro das responsabilidades de cada autoridade. Nas eleições, é importante entender a quem estamos dando o nosso voto. Apesar de algumas campanhas eleitorais falarem muito sobre diversas necessidades e anseios da população, é importante saber fazer o filtro se aquilo que é prometido, se aquilo que é dado na campanha eleitoral realmente pode ser cumprido por aquele que está pedindo o voto. Há uma diferença entre vereadores, entre deputados estaduais, deputados federais, senadores, o chefe do executivo, que é o presidente. Cada um, ao se candidatar, ele vai, na sua função, cumprir um propósito. Então, quando nós estamos indo dar o nosso voto, nós precisamos entender para quem estamos dando o nosso voto, que voto é esse, para qual cargo, para poder sabermos se aquela pessoa tem como entregar aquela expectativa que estamos depositando na urna. Entender o papel do presidente da República é um passo importante para fortalecer a cidadania. Afinal, uma democracia funciona melhor quando cada eleitor conhece as funções de quem escolhe nas urnas. Eleições 2026, TV Câmara Caxias. A casa é sua.